Boa noite a todos. Agradeço a AME pelo convite de estar aqui hoje falando um pouquinho sobre os transtornos vibracionais. Agradeço a esta casa também, que é o potencial de transmissor, que leva essa mensagem, modificando pensamentos em qualquer canto do planeta, através da internet, com a TV de generação. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre transtornos vibracionais. O nome parece complexo, parece difícil, mas não é tanto assim. Para que a gente possa entender vibração, entender um pouquinho sobre os transtornos vibracionais, nós temos que entender o nosso corpo físico. Temos que entender que o livro dos Espíritos nos diz que Deus criou dois princípios, o espiritual e o material. Então, partindo desse princípio, nosso corpo físico, ele é material. Tanto é que quando a gente, vamos falar morrer, para a gente poder entender o corpo físico, quando a gente morre, ele se decompõe. Ele volta ao pó. Isso quer dizer o quê? Que ele, na verdade, ele volta a constituir outros elementos da natureza. Então, toda a matéria hoje concebida por nós é constituída de átomos. Né? O menor elemento hoje, assim, que a gente pode entender para ser estudado. Então, para entender um pouquinho o átomo, vou entrar um pouquinho na física aqui para a gente entender isso aí, tá? Então a gente vê um átomo ali, o Niels Bohr, em 3 dimensões. Então a gente conhece na escola um pouquinho de química, um pouquinho de física ali. Essas bolinhas azuis simbolizadas pelos elétrons ali. E aquele rosinha ali como um núcleo. A gente observa que nosso corpo ele tem aproximadamente 7 octrilhões de átomos. Nosso corpo constitui mais ou menos, dependendo da nossa massa, né, essa quantidade de átomos aí. Então a gente vê que, se a gente observar, eles circulam numa órbita em volta do seu núcleo. A gente vê que essa distância entre um e outro são enormes em relação ao núcleo. Foi feita uma pesquisa e contabilizaram a quantidade de átomos que tinha a Terra. E, baseado nisso, eles pegaram esses espaços entre os elétrons e tiraram os espaços vazios e juntaram os elétrons. Como pudesse pegar com a mão e reduziram. A Terra toda ficou do tamanho de uma bola de futebol de campo. Só que você vê, ele é meio esférico, meio elíptico. Então, não tem como juntar sem deixar espaços. Retirar esses espaços que ficaram, a Terra ficou do tamanho de uma bola de futebol de tênis. O núcleo, a gente vê que não é uma bola, não é uma esfera, não é uma partícula única. Lá tem mesons, bósons, quark-gauss, quark-arc, né? Os bósons são em 7 sabores. Não vou entrar nesse mérito aqui. Tem diversas partículas. Tirando esses espaços, a Terra fica do tamanho de uma bola de ping-pong. Não vou adentrar mais também. Deu para entender que a pergunta vai gerar o seguinte: e eu estou aonde aí? Eu faço parte da Terra enquanto corpo físico, enquanto matéria. Aonde que eu estou? Quando eu falei que é um espaço vazio, na verdade isso aí não é um espaço vazio. Isso aí tem força interagindo ali. É um campo magnético ali, é um campo de força que tem ali. Então não é um espaço vazio. Nós vamos começar a entender isso mais na frente um pouquinho, que eu vou adentrar ainda. Então a gente vê o seguinte, que essas constituições materiais que nós estamos vendo hoje, na verdade, são espaços de forças. Vou continuar aqui poder entrar. A Terra possui mais ou menos 8,7 elevado a 49 átomos. Isso aí é só para simbolizar o que eu falei aqui agora para vocês. Esses elétrons, eles se movem em redemoinho no espaço vazio, muitas vezes maior que o núcleo. Está só falando o que eu citei para vocês. Vou passar rapidinho para uma ideia de física quântica. Não vou falar sobre física quântica não, tá, gente? Vou só dar uma ideia do que é, para que a gente possa entender um pouquinho, para entrar em vibração. Vamos lá. Quando a gente pega uma barra, qualquer matéria, uma barra de ferro, por exemplo, eu vou botar uma temperatura nela, vou aquecer. Quando eu aqueço alguma coisa, eu estou passando energia térmica. O que é energia? Energia é a capacidade de realizar uma ação. Na época de Kardec, ele não tinha esse termo ainda. A energia começou a ser vinculada em 1906, 1907, e só ficou conhecida mesmo depois da bomba atômica lá em 1950, que ela ficou muito divulgada. Então, realidade é capacidade de realizar uma ação. Quando eu aqueço uma barra, eu estou passando energia para ela, de forma térmica. Uma realidade, uma capacidade de realizar uma ação. Quanto mais eu aqueço, ela vai ganhando mais energia. Quanto mais energia
ela ganha, o átomo, os elétrons quando ganham energia, eles saltam órbitas. Ele não vai caminhando, ele vai soltando órbitas. Ou seja, ele vai ganhando energia. Nós conhecemos hoje 3 estados da matéria muito bem definidos, que é o estado sólido, líquido, gasoso. Mas se eu pegar uma matéria e aquecer ela a 1 milhão de graus Celsius, perto do Sol, ela entra no estado plasmático. Olha o tamanho de energia que tem o estado plasmático. Dá um exemplo de uma matéria no estado plasmático. As ondas eletromagnéticas, elas estão no estado plasmático. Tamanho de energia. É por isso que Emmanuel nos fala assim, é mais fácil conhecer um anjo do que entender uma onda eletromagnética. Mas, e se eu for esfriando a matéria, tirando a energia dela e passando para o meio, se eu for fazendo isso, ela vai perdendo energia, certo? Se eu atingir o zero absoluto, que não é possível hoje, na nossa matéria hoje, ela teria assim energia, ela estaria no estado de Bose-Einstein, que se chama. Ou seja, o que é isso? Ela não teria movimento, não teria energia nenhuma. Também é um estado que não se dá para admitir hoje conseguir fazer isso. Mas vamos lá, voltando. Então, quando ele ganha energia, vou dando energia para a matéria, para o elétron, ele vai pulando em órbita. Ele não vai caminhando, ele vai saltando. Só que aí vem a pergunta, de que é feito essas partículas? O elétron, o próton, o nêutron e os fótons. Eu vou mostrando assim, para a gente poder entender, que eu falei que era só campo, né? Eu vou juntando, parece que vai desaparecendo, parece que não tem nada, a gente só é um campo de energia. Essas esferazinhas, os elétrons, ou qualquer partícula, vamos estudar os elétrons, uma partícula, mas todas elas têm as mesmas características. Ele é muito engraçado. Ele tem hora que é um campo, tem hora que é uma onda, e tem hora que é uma partícula. Como assim? Depende de quem está olhando. Vou dar um exemplo. Uma partícula, uma bola de sinuca. Se eu pegar uma bola de sinuca e botar aqui, todos vocês estão vendo e sabem onde está localizada. Se eu pegar uma onda e perguntar assim, onde que essa luz está aqui no ambiente? Em todo que é lugar, está preenchido pela luz. Eu não consigo definir um local específico. Consigo? Não. Isso é uma onda. E partícula eu consigo definir. Então o elétron, ora ele é uma partícula, ora ele é uma onda. Aquele elétron que eu falei que era sólido, lembra no começo que eu juntei? Se ele virar uma onda? Fica a primeira pergunta aí, mas vamos lá. Aí começa a partir o princípio da incerteza. Quando o elétron vira onda, ele está onde? Ele constitui minha matéria. Ele constitui meu corpo físico. Que eu tanto cuido, que eu tanto entendo. Vamos lá. Aí quando essas ondas magnéticas, o elétron ganhou energia, ele foi pulando a órbita. Se ele perder energia, ele retorna à órbita anterior, certo? Ele dá um salto. Quando ele dá esse salto, ele perdeu. Nada se perde na natureza. Ele tem que jogar algo para fora. Ele joga o fóton. Toda essa luz que a gente percebe aí é feita do salto do elétron. Mas ele salta uma quantidade, chamada de quantum, e vem física quântica. Daí vem vários estudos em cima, que é só uma simbologia para a gente entender um pouquinho a matéria. Então, na verdade, essa luz todinha que a gente está vendo aqui é elétrons perdendo energia em órbitas. Ele ganha, quando ele perde, vai soltando essa luz todinha que a gente percebe aí. Luz também é onda eletromagnética, tá? Outra coisinha que o elétron faz, quanta coisa, né, que o elétron faz, ele roda em torno do seu próprio eixo. Ele roda assim, ó, como se fosse uma rotação, chamada de spin. 2 elétrons, quando se correlacionam, o que é correlacionar? Quando estão próximos, imagine um rodando para cá. Quando esse chegar perto, ele roda como se fosse uma engrenagem. Eles se correlacionam. Se eu pegar depois que correlacionar, botar um aqui e um em Plutão, se eu mover esse, o outro se muda instantaneamente a rotação. Eles não se correlacionam, não mudam jamais. Eles não se afastam mais. Depois se correlacionam. Aí vem a seguinte questão. Oi? Então, depois que eles... Vai anotando aí, depois disso você responde. Então, quando eles se correlacionam, jamais eles se separam. Então, se eu mudar um aqui, eu mudo o outro lá. Os chineses hoje estão com pesquisas avançadíssimas sobre teletransporte, sobre comunicação sem levar tempo algum, com a mudança do spin dos elétrons. Alguns físicos já disseram que é por aí que trabalha a força consciencial. Uma força extra que nós estamos estudando aí.
Mas vamos lá. O que você tem interessante para mim? Se Deus criou a matéria, criou o princípio material, lá no começo, com a explosão do Big Bang, né? Poxa, lá no início, eles estavam correlacionados. Se depois que eles se correlacionam, não separam jamais, será que toda a matéria não está interligada? Não fazem parte de um todo? Estou falando da matéria, tá? O corpo físico. Vamos lá. Olha o que Einstein nos fala. A única realidade que existe no cosmos é o campo. Partículas são concentrações de campo. Onde o campo é mais intenso, aparece como partícula. Miller. Não há lugar na física para campo e matéria, pois o campo é a única realidade. O que ele está falando? Que mesmo aquelas partículas, ela tem hora que ela é onda. Então, na verdade, toda a matéria parte de um campo. Vamos chamar de fluido cósmico universal? Trazendo para a nossa linguagem, que os cientistas não utilizam essa linguagem, chamam de campo. Então, toda a matéria parte de um fluido cósmico universal. O nosso corpo é formado pelo fluido cósmico universal. Uma matéria primitiva que dá origem a todas. Os espíritos já falam isso para a gente há muito tempo. E nós, estudiosos, estamos chegando lá, a ciência está chegando a esse ponto. Não tem como fugir. Então, vamos partindo aqui. Só que tem um negócio que eu falei, aí lembra de energia, que a matéria ganha e perde energia? Quando tem muita energia concentrada, a matéria se solidifica. Então, para a gente ter uma ideia, para a gente ter 1 quilo de massa, 1 quilo, eu alimento, assim, 180 mil pessoas durante 1 ano de energia elétrica. Ou 2 milhões de habitantes por 2 meses. Para eu concentrar 1 quilo de energia, de massa. Eu que tenho 106 quilos, sou uma bomba atômica, né? Só que eu não sei utilizar isso ainda. Né? Ou seja, eu não tenho permissão para eu saber utilizar isso. Senão, acabo com tudo. Então a gente vê, a gente vai jogar muita energia no campo, ela se materializa. Que eu modifico a matéria de acordo com a energia que eu coloco nela. Mas vamos lá ver que energia é essa. Algumas definições espíritas para a gente poder entrar no conteúdo aí. A matéria é um feixe de energia coagulada. A gente já entendeu mais ou menos isso. Ou condensada. A matéria, congregando milhões de vidas embrionárias, é também a condensação da energia, atendendo ao imperativo do eu, que lhe preside a destinação. André Luiz, Evolução em 2 Mundos. Ele está bem claro para a gente o seguinte, toda matéria, ela atende o imperativo do eu. Quem é o eu? O espírito. Somos nós, que eu não faço parte desse corpo. Esse corpo que faz parte, né, ele é constituído por mim. Eu sou o espírito. Eu não sou esse corpo. Ele fala bem claro. Então, toda manipulação dessa matéria, de doar energia, porque eu tenho muita energia, de doar, de trabalhar, de tirar, de colocar, quem faz é o espírito. Só que nós hoje somos movidos por quê? Por instintos. Nosso livre-arbítrio é bem pequenininho, muito pequeno. Nosso coração bate, nosso pulmão faz a troca gasosa, nossas células morrem, nascem, se transformam. Eu não sei nem como é que isso acontece. Depois a Carolina fazer uma palestra aqui explica melhor. Mas o que acontece é o seguinte, essas coisas acontecem automática, entre aspas, porque nós viemos evoluindo desde lá do mineral, a matéria. Então nós viemos aprendendo, estamos por instintos ainda, fazendo transformação energética em nosso corpo físico. Então, nosso livre-arbítrio é muito pequeno. Os espíritos nos dizem, os espíritos influenciam nossos atos e pensamentos muito mais do que imaginas, apesar de ordinário, é eles que vos dirigem. Então, com o nosso livre-arbítrio, a gente faz estardalhaço no nosso corpo físico. Traz doenças, traz saúde, todas as consequências boas e ruins, nós aglomeramos com esse pequeno livre-arbítrio que nós temos. Porque o instinto não erra. É por isso que nós temos ele ainda. E aos poucos, nossa evolução, ele vai se perdendo, entre aspas, e vai se tornando razão. A nossa decisão vai sendo tomada em cima disso. Aí pergunta embaixo lá, a agitação inteligente do átomo é desconhecida. Para a ciência, porque a espiritualidade já avisa isso há muito tempo. As diversas propriedades da matéria são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Então a matéria, ela sofre transformações por diversos fatores. Gravidade, coesão, afinidade, atração, som, pressão, calor, luz, eletricidade, ondas magnéticas. O fluido cósmico universal. Isso aí tudo varia. Essas 4 bolinhas aí embaixo simbolizam
Força fraca, força forte, magnética e gravitacional. São as 4 forças que atuam hoje na natureza aí que a gente conhece. Na ciência, porque o Espiritismo diz mais uma força ainda. Então a gente vê o seguinte, os remédios que a gente toma, alopáticos, os remédios, ela atua dessa forma na matéria. Não na sua constituição. Ela modifica uma coisa já que já está constituída. Então, às vezes, a gente não consegue achar a cura através do remédio, vai ver por quê. Porque não depende só de tomar um remédio e ficar bom. Ali já é o efeito que você está transformando por algumas propriedades que a matéria consegue ser transformada, pela pressão, pela coesão, afinidade, som, e vai modificando. Mas vamos lá. A matéria primitiva é passível de sofrer todo tipo de transformação, é adquirir toda a diferente propriedade. Daí afirmarem os espíritos da codificação. E isso é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Afirmação constatada pela ciência por meio da teoria de tudo. Afirmação constatada pela ciência, tá? Não é pela ciência, não é pelo espiritismo. E aqui ele fala que tudo está em tudo. É claro, se tudo é o campo para a ciência, ele está tirando o espírito fora. Se tudo é o campo, e a matéria é uma condensação de energia do campo, tudo está em tudo. Não cai uma folha sem que o pai não saiba. Tinha uma forma mais clara de falar isso para a gente? Não tinha. Né? Então a gente vê que o átomo de hidrogênio, ele origina os outros elementos no mecanismo evolutivo da matéria. Daí a gente começa a pegar o hidrogênio, vai evoluindo, você vê quantas informações ele consegue transformar. Também não é aula de química. Vamos lá. Vamos adentrar um pouquinho aqui no que a gente necessita. A gente vê aqui, para a gente entender, o nosso corpo físico, ele já é a finalização, já é assim, o final de toda uma construção. Então nós somos o espírito, eu, individual, criado simples e ignorante, aprendendo com meus instintos, com as minhas vontades, não dependendo de ninguém para ser feliz ou triste. Mas nós temos, para intermediar o espírito em esse corpo físico, uma coisa chamada perispírito. De uma forma simples, o espírito coloca perispírito, mas quando vai se estudar perispírito, a gente vê que não é uma coisa tão simples, porque ele tem várias diferenças. Nós vamos ver. Nós temos um corpo mental, que é um corpo que já é anterior ao perispírito que forma ele. Nós temos uma coisa chamada duplo etérico, nós vamos ver um pouquinho aqui algumas definições, que só tem quem é encarnado. Nós vamos ver isso também. E só está encarnado quem tem uma coisa chamada fluido vital. Vamos transformar esse nome para energia vital, porque na época Kardec não tinha fluido. Para a gente poder entender que fluido vital é a capacidade de realizar energia vital, uma capacidade de realizar uma ação, uma vida, dar vida à matéria. Vamos lá, fluido. Fluido é uma substância que ela não tem forma, que se adapta ao ambiente. Ou seja, se eu botar um líquido dentro da jarra, se acomoda ao ambiente. Fluido é isso. Perispírito não nos permite sentir sensações físicas. Espírito não tem sensação física. Só quem tem sensação física é encarnado. Isso vai sair algumas perguntas, eu vou explicar daqui a pouquinho, tá? Por quê? Porque, na verdade, o que acontece? Nós, como estamos encarnados, nós recebemos uma porção de energia vital. Não é isso, é energia vital. Essa energia vital está no duplo. Então, o que acontece? Quando o espírito, eu vou falar melhor aqui para não confundir tanto, né? Quando a gente vai encarnar, a gente recebe uma porção específica dessa energia vital. E eu preciso dela para manter a vida. Enquanto eu estou com esse corpo físico em vida, eu tenho vitalidade. Se acabou essa vitalidade, acaba não a vida, acaba o corpo físico, a animação dessa matéria. Então, liga o espírito à matéria. Desencarnado não tem essa vitalidade. Então, ele não pode sentir sensação física. O que dá sensação física são nossos sensores no corpo físico. E tudo que eu percebo, na verdade, lembra que são variações do campo. Então, se eu estou vendo, eu estou percebendo que uma luz que está batendo nas minhas vistas, uma faixa vibratória. O que é vibração? A gente vai ver também aqui. Se der tempo de ver isso tudo, né? É uma oscilação, é um movimento. Então, eu percebo uma vibração, essa luz bate ali, vem até a minha vista. Meus sensores ópticos, o sensor capta essa faixa de vibração, a minha parte do cérebro cria uma imagem dessa frequência e eu crio esse registro.
através do fluido vital, essa energia vital que eu tenho no corpo físico ali, no meu duplo, ele transporta a mim. Vamos falar assim, o perispírito vai para o espírito, por sentir aquilo ali. Então, se eu toco, estou tendo percepção de outra faixa vibracional. Se eu escuto, é outra faixa vibracional. Então, o que eu percebo são vibrações. Toda a matéria que tem aqui, eu criei um paradigma de que ela é dessa forma. Na verdade, eu estou vendo, são vibrações. Eu não estou percebendo, entre aspas, uma cadeira, uma mesa. Não é muito isso. São vibrações, quantidade de energia de aglomeração. É até difícil mudar esse conceito, porque né, não é muito convívio, mas é assim que funciona. Então, o que acontece? Se vão falar, o espírito... Deixa eu ver aqui se eu não fugir aqui. Tá. Mas o espírito desencarnado sente dor. Lá na vida dos espíritos, ele fala que sente dor moral. Né? Ele passou por uma sensação aqui, então ele conhece a dor. Então, quando ele desencarna, ele relembra aquela dor e sente a dor. Mas não é igual a dor se ele tivesse num corpo físico. Imagine vocês agora tomando um caldo de cana. Não é igual. Não é igual. Mas vocês conseguem chegar perto, que já tomou caldo de cana, né? Então, é mais ou menos assim. Então, existem algumas situações que o espírito realmente sente. Por exemplo, um suicídio. Eu vou bebo uma cerveja, vou pegar um carro e vou dirigir, bato e desencarno, morro. É um suicídio. Certo? Só que eu tenho vitalidade, eu tenho energia vital no meu corpo, programada para viver 70 anos. Só que, então eu vou ter sensações físicas enquanto eu tiver vitalidade. Aonde você viu isso? Nosso lar. André Luiz, a pessoa sensata, normal no mundo, né? Desencarnou, você lembra de quê? De sífilis, pega com uma amante, vida normal, bebia, fumava, ficou de 7 a 8 anos, sentindo sensações físicas, porque ele tinha vitalidade. Castigo de Deus? Não. Leis físicas, que regem o universo e não vão ser modificadas. Ah, mas todo mundo acontece isso? Não. Existem desencarnes programados. Por exemplo, eu estou programado para desencarnar aos 20 anos. Eu não sei disso. Eu pego um carro, vou comprar uma pizza. Veio um maluco, sei lá porque é o objetivo, bate no meu carro e desencarno. Estava na programação. Vou sentir a dor? Vou. Eu vou ter aquele processo todo de vitalidade? Talvez não, porque estava na programação. Então já tinha todo um recurso para que possa fazer esse processo de desenlace. Mas vamos lá, que também não é um assunto ainda. Então, duplo etérico é um invólucro energético, vibratório, luminoso, vaporoso e provisório que coexiste estruturalmente com o corpo físico e o envolve. Esta ligação, a doação ou esterilização de energias, pois no duplo etérico que se situam os centros de força. Os centros do nosso centro de força está tudo no duplo etérico, que só tem quem está encarnado, porque é necessário a energia vital. Lembram disso? Vamos lá. Não vou ler isso aqui não, vou passar direto aqui falando sobre duplo etérico. Olha essa zonazinha aí, para a gente entender um pouquinho, começar a entender vibrações, o que é essas vibrações. Essa primeira, a gente olha aí à esquerda, a gente vê ali, vibrações são movimentos repetitivos, certo? Não quer dizer que tenha, e pode qualquer tipo de movimento harmônico. Então, por uma vibração, 2 vibrações, 3 vibrações. Aqui, ó, nas 2 azuis aqui, a gente vê ali, uma alta frequência são o número de ciclos em 1 segundo. E uma baixa frequência, uma alta e uma baixa. Então, a gente percebe o número de ciclos e por segundo, maior e menor. Aqui, a gente pode contabilizar cada ponto, a gente vê que é uma senoide, um movimento mostrando que tem um comprimento de onda, a gente pode balançar. Ali, a gente vê, no primeiro lá, que as ondas, ela pode ser longitudinal, ela pode ser transversal, ela pode ser na direção de propagação, ela pode ser perpendicular. Não é para aprender a gravar isso aí não, somente ver como é que é difícil onda. Ela pode ser transversal, ela pode ter uma polarização horizontal, uma polarização vertical, pode ter uma polarização circular para a direita, circular para a direita, para a esquerda. Então uma onda, ela tem várias formas de... Então ali ela pode medir cada coisa. A gente vê que ela tem comprimento, ela tem peso, né? Ela tem velocidade, ela tem frequência. Já está bom por aí, né? Vamos lá.
Aqui são exemplos de ondas. Está vendo ali em cima? Tem duas ondas misturadas. A primeira ali. A gente vê embaixo, a gente percebe ali, ó, que tem uma onda maior, tá vendo? E a outra está dentro dela. As duas estão em uma só. A gente chama isso de modulação. Pego duas frequências e jogo uma dentro da outra. Mas eu consigo separar uma da outra fácil. Eu consigo, no olho nu, visualizar que uma está em cima e a outra está dentro da outra aqui. Modulação por amplitude aí, fácil. Tem modulação por frequência, modulação por PCM, modulação por fase, e aí vai também. Então aqui são exemplos de sinais. Ondas, ondas, outras ondas. Ali, ó, a gente tem um exemplo de outra modulação. Aqui nós temos um exemplo de uma onda de alta frequência, parece um rabisco, de tão alta frequência. Aqui já foi uma onda de um eletroencefalograma. Para a gente começar a entrar no assunto que a gente pretende. Nosso cérebro, ele funciona de uma forma fantástica, quimicamente, eletricamente e hormonal. Então, a gente consegue registrar toda a parte elétrica do cérebro e monitorar. Então, aqui está um exemplo dela, de várias ondas. Só para a gente saber o que é isso. Agora, vamos lá. Vamos entrar em sintonia para a gente entender o que é sintonia. O que é sintonia? A gente fala assim, é fácil, eu pego uma rádio, sintonizo a rádio 89.8, sintonizo aqui e ela vai funcionar. Basta isso? Não, é muito mais profundo. Eu tenho que estar na mesma polarização, tenho que estar na mesma faixa, mesma fase, eu tenho que estar na mesma velocidade, senão eu não sintonizo. Olha um exemplo aqui, uma onda, um comprimento diferente de onda dessa aqui. Se eu botar essa em cima dessa, elas podem até se modular, mas eu consigo separar uma da outra facilmente. Eu consigo identificar. Agora imagine essa onda ali, essa aqui. São iguais, não são? Fase, comprimento, frequência. Se eu botar uma em cima da outra, alguém consegue separar essas duas? Não consegue. Ela entra em sintonia. E quando entra em sintonia, ela duplica a amplitude. Amplitude é uma potência que ela tem. Quando ela aumenta a amplitude, ela tem um alcance maior. Eu não consigo desvincular mais uma da outra. Só se uma sair fora da faixa vibracional, ou da polaridade, ou da velocidade, ou de algum fato. Então, isso é sintonia. Não é tão simples e tão fácil arrumar uma sintonia. Ah, se eu mudar um pouquinho, eu me sintonizo com o espírito. Não é muito assim, não. Não é fácil. Senão qualquer médico sintonizar qualquer espírito fácil. E não funciona dessa forma. Então a gente vê que, para a gente entender a sintonia, se pegar um violão aqui, um violão lá na outra parte do salão, estiverem afinados, eu toco a corda Mi, a outra corda Mi, se estiver na mesma frequência, mesma fase, tudo afinadinho, ela começa a vibrar sozinha lá e emite som. E os dois sons eu não consigo separar quem é quem está tocando. Porque elas entraram em sintonia, o efeito foi a ressonância. Aumentou o tamanho, né? E eu não consigo mais entrar em sintonia, eu não sei mais quem é quem. Vamos lá. Olha o que os espíritos nos dizem. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais. Como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Os fluidos que envolvem os espíritos maus, que estes projetos são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos são tão puros quanto o comportamento ao grau de perfeição. Altas frequências produzem espíritos mais elevados. Baixas frequências produzem pensamentos menos elevados. A gente tem um exemplo. Ondas, a gente está terra a terra, muito falar isso, por quê? Ondas, né, muito pesadas, elas têm peso, ela vai rasteiro à terra, então atinge perto, mas rente. E quem tem ondas mais elevadas, comprimento de onda menorzinho, que é inversamente proporcional. Maior a frequência, menor o comprimento de onda. Menor comprimento de onda, menor peso. Então quando pensa muito alto, frequência alta, tem menos peso, atinge mais distâncias. Isso falando de ondas eletromagnéticas, tá? Atinge maiores distâncias e consegue alcançar mais longe. Por isso que o mal não vai longe. Mas vamos lá. Consigo ler. Isso aqui está no livro Segurança e Mediunidade? Não, daqui a pouco eu lembro. Com Divaldo. Segurança e Mediunidade? Não. Diretriz de segurança. Diretriz de segurança. Pergunta, mediunidade, o que seriam sintonias? Ressonância e vibrações compensadas, tá? Em mediunidade, todos nós somos médiuns, tá? Vamos começar a partir desse princípio. Divaldo responde, a sintonia, como o próprio nome diz,
é a identificação. Estamos sempre acompanhados daqueles que nos são afins. A emissão de uma onda encontra ressonância no campo vibratório equivalente. Aí temos a sintonia, como numa rádio que emite uma onda e é captada por um receptor, na mesma faixa vibratória. A sintonia de Chico Xavier com o Espírito Emmanuel dá essa ressonância maravilhosa, que é a obra abençoada que o instrutor mandou à Terra. A ressonância seria o efeito que decorre do mecanismo de sintonia. E as vibrações compensadas são aquelas que oferecem, como o próprio nome coloca, a resposta dentro do padrão de reciprocidade. Quando o Chico sintoniza com Emmanuel, recebe a compensação do benefício, que decorre daquela onda provinda do benfeitor. Que ele responde ao apelo através do bem-estar que lhe proporciona. Essa compensação deve ser positiva ou negativa. Se elaboramos ideias infelizes, somos compensados pela resposta das entidades afins, que se comprazem em nos utilizar na vinculação toxicomana, alcoólica, tabagista ou do exagero em qualquer função ou hábito. Quando oramos ao Cristo ou oramos a Deus, recebemos imediatamente a compensação do bem-estar, que decorre de estarmos sintonizados com o alto. A questão 27, quem quiser pegar depois para estudar isso aí, que é um texto bacana, está no Diretriz de Segurança. Agora vamos lá. Deve dar tempo. Os transtornos vibracionais. Então nós já vimos mais ou menos o que é vibração. Conseguimos entender? Conseguimos entender a matéria. Olha a matéria passando aqui. Vamos lá. Conseguimos entender uma matéria. Né? Nosso corpo físico totalmente separado do meu espírito, do eu, quem comanda. Então, o que é o transtorno vibracional? Deixa eu botar meus afarrapos aqui certinho, para mim não perder também. O espírito, quando desencarna, nós quando desencarnamos, eu levo todas as minhas vontades, boas, ruins, hábitos e vícios. Se eu gosto de beber, eu levo esse vício comigo. Se eu gosto de fumar, eu levo esse comigo. Se eu gosto de me intoxicar, eu levo esse vício comigo. As coisas boas também. Vou falar das coisas ruins para me frisar mais um pouquinho, tá? Então, quando eu desencarno, eu não tenho mais o quê? Energia vital. Eu tenho o princípio vital, que é outro estudo, mas eu não tenho energia vital. Eu não tenho essa energia, eu não tenho mais sensação física. Eu posso até pensar no álcool, mas não é igual. Lembra o caldo de cana? Não é igual. Eu preciso ter sensação física. Então eu entro numa dependência. Eu quero. Eu quero morrer, só que eu já estou morto. Eu não posso fazer mais nada. E eu quero. E ele só tem duas formas de conseguir isso. Duas formas. Uma forma é reencarnando de novo. Que não tá, ele acabou de desencarnar, não está na hora dele de novo. E ele descobre depois que ele pode se sintonizar com qualquer espírito encarnado. Desde que ele consiga campo para sintonizar. Não é fácil sintonizar. Vocês viram como é difícil? Não é fácil. Então ele sai à procura. Então vamos lá. Quem causa esse transtorno vibracional? São os espíritos das vontades. Então está cheio de espírito desencarnado, muito mais do que encarnado, cheio de vontades. Nós somos cheios de vontades. Procurando sensações físicas. Então nós estamos aí, procurando sensações físicas em todos os lugares. Só que aí vamos ver, aonde que eu encontro essas sensações aí? Aonde que eu pego esse espírito? Nos ambientes contaminados. O que é um ambiente contaminado? Se eu sou um espírito, eu adoro beber, eu vou procurar numa creche? Nunca. Não vou achar um bebê bebendo. Concorda? Eu vou procurar numa casa espírita? Eu não vou nem entrar no portão. Eu vou procurar onde? Eu vou procurar em bares, em festas, porque ali eu posso achar um espírito encarnado que tem energia vital, que talvez eu consiga um vínculo, uma sintonia, que também não é fácil não. Então ele está ali. Então eu vou para o ambiente contaminado. Se eu estou lá, eu posso me sintonizar. Mas não é fácil. Vou dar um exemplo aqui para a gente poder entender. Imagine uma pessoa assim, muito boa, espírita, né? Faz seu, tem que ser, né? Puxa a sardinha, né? Espírita, faz seu evangelho no lar, vem a casa 2 vezes na semana, faz um curso, faz seu estudo sistematizado, vem nas palestras, né? Frequenta a palestra da AME, e depois, aí, trabalha como político no Rio de Janeiro, não é corrupto, político no Rio de Janeiro, né?
totalmente honesto, pai de família, com 2 filhos, um cara assim, acima de qualquer suspeita, índole perfeita, todo mundo gosta, ama ele. Beleza. Esse cara, ele vai para uma... Ele trabalha, né, um político, e tem uma reunião política, que ele depende, o mais alto que ele falou, ó, você tem que ir nesse evento, porque depende da sua candidatura, ele está lá para fazer o bem. Ele quer transformar o mundo. E ele não quer ir, porque sabe que o ambiente não é muito propício. Não quer ir, mas ele fala, não tem opção. Muitos de nós não temos opções, às vezes temos que ir em ambientes contaminados. E ele vai, faz sua oração, né? Espírita sabe o que tem que fazer. Vai para lá e senta. Não se envolve com as conversas, doido para o tempo passar para ir embora. Estava ali cumprindo. Aí chega um cara alcoolizado do lado dele e começa, e aí, tá gostando? E ele começa a ficar, entra em oração, mas não pode também virar a cabeça para o cara está falando. Com um copo, e joga o negócio em cima, ele se desvia para cá, e fala com os pinos, ele tira a cara para cá, e entra um show com mulheres com pouca roupa, e tem as pessoas fumando do lado, e ele está ali, mantendo a situação, a sintonia, mantendo o pensamento dele. Aí ele muda de sofá, aí o bebo vai para o lado, chama um cara colega, porque o cara é gente boa, não responde, né? Pode falar sozinho, e está conversando. Aí o colega dele chega e tropeça e cai em cima, e entorna um caldo em cima, entorna uma bebida, e começa a xingar ele, e ele perde a calma. Né? Fala assim, vou ficar mais aqui não, o que é isso? Me sujou todo. Normal, né? Poxa, tá bom, arrumou desculpa para ir embora. E o que ele aconteceu ali? Ele mudou o seu pensamento, o seu padrão vibratório. Padrão vibratório, vamos lá. Padrão vibratório é o que eu me sinto confortável. Meus cérebros, meus neurônios estão confortáveis ali. Então, eu posso mudar minha faixa de pensamento, mas meu padrão é aqui. Não, padrão não é a média. Eu posso ir lá embaixo, posso um pouquinho acima. Né? Então a média seria aqui. Não, o padrão não é isso. O padrão é onde eu me sinto confortável. Eu posso ir lá embaixo e voltar para o meu padrão. Eu posso ir lá em cima e voltar para o meu padrão, um pouquinho só e voltar. Então o padrão é onde eu me sinto confortável. E naquele momento, o que ele fez? Ele baixou o padrão. Quando a gente fica com raiva, a gente não sai na hora. Eu estou com raiva e acabou. Meu amor, se fizer isso, tem coisa errada. Estou com raiva, eu fico no mínimo ali uns 10 minutos com raiva. Eu fico com raiva, não tem jeito. Eu sou esse ser ainda. Então, ele, quando baixou o padrão vibratório, ele baixou sua frequência, e talvez, naquele ambiente contaminado, ele achou um espírito que estava na mesma faixa, não só de frequência, de polarização, de velocidade, de comprimento, e achou uma sintonia. O que ele fez? Se uniu. Não sabe mais quem é quem, só que a amplitude estava baixa ainda, porque ele não conseguiu sintonia perfeita, você vai conseguir com o tempo, ele já conseguiu ficar ali. Como 2 cordas de violão, uma toca bem alta, a outra mais baixo, eu não consigo identificar qual frequência está vindo, mas eu sei qual volume está mais alto. Então ele ainda tinha o volume mais alto. E ele vai para casa, tranquilamente, foi para casa. E levou essa sintonia com ele. A sintonia que eu falo é pensamento com esse espírito junto. Chegou em casa, o que ele fez? Como um bom espírito, tomou um banho primeiro, né? Que ninguém é santo. Tomou um banho, tatou tudo lá, pegou o evangelho e fez uma leitura, né? Estava no seu ambiente familiar, voltou ao seu padrão vibracional, esse espírito perdeu a sintonia. Certo? Perdeu. Só que ele está em outro ambiente. Só que ele não sabe que ele tinha uma pessoa doente em casa. Muito doente. Com uma doença chamada adolescência. Né? Lá no quarto, com 15 anos de idade. Acessando coisas que não deviam no computador. Curiosidade da idade. Né? Seu pensamento fica assim. Seu padrão vibratório, coisa de doido. Que tem uma espinha, quer morrer. Se manda um zap, a pessoa não responde em 3 segundos, é o fim do mundo. Humor totalmente alterável. E ele acaba achando sintonia, talvez, naquele ser, que não tem o padrão vibratório que tinha o pai de família, ou mãe, culpar a mãe agora, né? Tudo igual, unissex. A mãe trouxe para dentro de casa. E aquela sintonia começa. E um exemplo que eu dei para a gente continuar aqui no nosso negócio. Então começa aquele processo. Então isso é ambiente contaminado. Alguém aqui pode se garantir que não vai baixar um padrão vibratório em um ambiente contaminado? Por sua conta é risco. Né? É uma atividade de risco. Ir para um ambiente contaminado. Então vamos lá. Então esse espírito, o que ele faz? Quando ele entra em sintonia, ele ainda está em sintonia pequena.
ele se envolve na sintonia, ele começa a ter vitalidade através do duplo. Ou ele pega um pouquinho de vitalidade desse espírito encarnado. E ele sente sensação física. Oh, que coisa boa, né? Ele queria isso. Então ele começa com o pensamento dele. Então, em sintonia, já não consegue mais identificar quem é quem, mas ele tem pleno domínio do que é ele ainda. Isso se chama vampirismo. Vampirismo, o vampiro é um mito que tem em todo o mundo, em todos os países. Por quê? Para pensar, não é só porque tem filme, não passa não. Mas não tinha filme e tinha o mesmo mito. Porque médiuns videntes viam o morto vivo, né, se aproximar de uma pessoa encarnada e chupar vida, tirar vida, que a pessoa ficava anêmica. Depois, tirar a vida se associa a sangue. Isso se chama vampirismo. Então, ele se associa pela sintonia muito pequenininha ali e vai tendo aos poucos sensação de sensação física, aquele que ele queria tanto. Só que, às vezes, estou falando de um, tá? De um que entrou em sintonia. Mas, às vezes, o cara leva 1000 para dentro de casa. 1000, num ambiente que ele foi contaminado. Mas vamos lá. Então, como é que é a forma que eu pegava? Estou explicando aqui. Eu baixo minha vibração, estou no lugar errado, eu me sintonizo, porque eu jamais vou sintonizar dentro da casa espírita. Eu posso perder a paciência com a disso aqui. Dificilmente eu vou achar a sintonia de um espírito que vai trazer algum vício para mim, que vai me sintonizar comigo. Porque logo em seguida eu vou retomar meu padrão vibratório lá também, vou pedir desculpa, ela vai me perdoar mais ou menos, depois se acerta, não é isso? O corpo é nosso sistema imunológico que funciona com isso. Lembra? Quando eu causo estresse, teve uma palestra aqui muito legal sobre o sistema imunológico. Quem quiser assistir, está lá na TV, no canal da TV Generação, no YouTube, canal TV Generação. Muito legal. Todas as palestras da AME ficam lá. Quem quiser acessar lá, pode ver as palestras. Então, quando a gente fica sob estresse, aprendi isso lá, hein? Fica sob estresse, a gente cria uma coisa chamada cortisol, que diminui o nosso sistema imunológico, né? Nossas proteções. É por isso que tem os corticoides. Aí fui entender corticoide e cortisol. Que a gente acaba tomando para diminuir a nossa defesa, quando tem uma inflamação muito aguda ou coisa assim. E no nosso perispírito, o nosso corpo que está sem a energia vital. Kardec nos fala que são nossas defesas morais. O sistema imunológico, para nossas sintonias, são as resistências morais. Nós não temos muita. Nessa situação nós estamos hoje, mas já temos algumas. Vamos lá. Então, lembra do adolescente lá, problemático lá, que pegou a sintonia? Lá. Então, ele baixou o padrão vibratório. Só que ele não percebe, não. Parece ser ele. Só que tem sinais, não são sintomas, tá, gente? São sinais de que ele começou uma perturbação vibracional. Não é uma obsessão. Uma obsessão simples, vamos dizer assim, mas não é uma obsessão, não é uma coisa muito grave. Porque todos nós somos perturbados vibracionalmente. Né? Tem ninguém são, não. Os espíritos influenciam nossas mentes. Então vamos lá, nossas atitudes. Então a pessoa ele começa a ter mal-estar, mau humor e irritação. De leve. O que é isso? Um mal-estar. Ele começa a ter aquela vibração ruim, porque vai começar a ter pensamentos de querer beber, querer usufruir sensações que o espírito quer ter também. Ele acha que é dele também, continua tendo. Normal. Só que ele começa a ter mal-estar. Vai no médico e fala assim, onde está doendo, meu filho? Né? Aí o médico fala assim, uma dor difusa. Né? Não é assim? Uma dor difusa. Porque não é uma dor num lugar específico. O que ele está percebendo, na verdade? Ele não está sugando vitalidade dele? Está sugando vitalidade, vida. As hemácias não têm núcleo. Qualquer variação energética, o corpo, lembra que o corpo é uma variação energética, energia concentrada? Qualquer variação energética, as hemácias começam a morrer. E dá o quê? Anemia. Começa a perder hemácia. Pela sintonia que ele está lá, vibracional. Pode fazer exame e dá lá. Vamos lá. Todo mundo tem mal-estar, mau humor, irritação, não está com transtorno vibracional não, tá, gente? Tem que ter um histórico pregresso. Se apareceu do nada, tudo bem, aí vamos ver esse lado. Quer ver você está com dor de dente, dá mal-estar, dá irritação, dá mau humor, não é? Tem que fazer uma história pregressa do que nós temos. Então vamos, voltando aqui. Isso é mal-estar. Então, são células morrendo pelo corpo todo. Então, e mau humor. Tudo está ruim.
Já começa, muda o humor da pessoa. Aparece que está cheia ou está vazia? Está pela metade. Né? Tudo é assim, né? E sabe que está chovendo? Temporal. Aquela pessoa que é animada, né? Dá um ânimo. E irritação. Irritação é limiar de tolerância. Todo mundo tem seu limiar. Aquele cara, lembra que era totalmente bom? Ele perdeu o limiar? Nós temos nosso limiar. Só que ele baixa muito. Qualquer coisinha me irrita. Dá para fechar lá a bica de água que está pingando? Não dá nem para escutar, mas está me perturbando. Não é assim? Ele começa a criar isso. Porque essa sintonia vibracional que eu entrei é um ser racional. Ele sabe o que está fazendo. Ele quer buscar aquilo. E o que ele faz? Ele começa a criar monoideias. Uma ideia única, fixa, devagarzinho. Só que a amplitude da onda dele ela era assim do cara, né? E assim era dele. Ele está começando a ganhar domínio. A amplitude vai aumentando. Chega meio a meio, já não se sabe mais se é ele, não se sabe mais que é o ser desencarnado. No livro Sexo e Destino, ele fala isso, né? Tem dois espíritos e tem um senhor lendo o jornal. O espírito fala para o outro assim, vamos tomar uma dose? Vamos. Aí o cara levanta, o encarnado vai lá, enche de uma dose de uísque e toma. Aí volta e senta. O outro fala, agora eu vou tomar a minha. O outro levanta, vai lá, toma outra dose e volta. E ele acha que é ele. Satisfeitíssimo, feliz, alegre da vida. Mas vamos voltar lá. Então ele cria monoideias. De fixa, eu quero isso, vamos tomar, cada vez eu pego mais. Por que cada vez eu pego mais? Porque eu estou numa dependência psíquica. Basta ser que o espiritismo chama assim uma fascinação, né? E ele começa a não sentir o efeito daquilo. Por quê? Porque a vitalidade, a qualidade que ele está dando na vibração dele, né? Que a vibração é só é o que eu estou interpretando. Então, aquela sensação, a vitalidade que leva para o perispírito, metade aquele ser está pegando. Então eu tomo 2 doses e divido meio a meio. Eu sinto metade do efeito. Se eu tiver 4 espíritos, eu tomo 5 doses como se tomasse uma. Porque 4 vai para ele. Eu estou perdendo vitalidade. Então se eu tiver 1000 espíritos, pode beber o dia todo que vai ficar bonzinho. Pô, fulano de tal, bebe o dia todo, não fica nem embriagado. Coitado. Né? Vamos lá. E com essa proposta de ir aumentando, vai alterando o comportamento. Porque quando o pensamento está sendo alterado, ele começou a pensar, o espírito começou a pensar no campo mental, começou a transformar toda a sua matéria do corpo e o corpo começa a adoecer. Começa a adoecer. As vibrações, a energia que ele está jogando no corpo dele para construir tudo isso aqui está sendo alterado. Vai criar diabetes, herpes, doenças intestinais, né? No corpo físico. Nós vamos para o médico tratar. Mas às vezes nós vamos tratar os efeitos. Vamos pesquisar a causa onde está? Às vezes nem é só você culpado, mas é também você é responsável pelos seus pensamentos. Ninguém é inocente. Eu sei o que você fez no verão passado. Lembra aquele filme? É mais ou menos por aí. Aquele mau humor começa a gerar uma paranoia. Por quê? A amplitude já está maior do que a onda que eu estou produzindo. Uma subjugação, que o espiritismo chama dessa forma, uma paranoia. E a irritação gera agressividade. A pessoa fica agressiva. Começa a brigar para cá, brigar para lá. Né? Tudo que você fala, ele ouve ao contrário. Todo mundo é contra mim, ninguém me entende. Né? Eu sou uma pessoa do bem, mas ninguém consegue me compreender. Mas eu não consigo enxergar isso, porque na verdade quem está pensando não sou eu. Então esse monoideias, o espírito é racional, ele começa a fazer o quê? Um isolamento. Por quê? A pessoa já não quer mais tomar banho, porque a água é um solvente natural. Então eu começo a ajudar a desvincular essa sintonia. Então eu não tomo banho, eu não vou à praia, porque a praia tem água salgada e conduz, facilita o processo físico, né? Eu não vou. Então ele domina, e vários processos, ele domina o campo mental. Ele sai, gera a sintonia, já está no campo mental desse ser encarnado. E já não tem nem domínio mais sobre as suas energias vitais. Então ele é realmente vampirizado. Ele distorce tudo que é realidade. Aí a gente vê, é uma afinidade vibracional. Começou com simples sintonia e baixar uma vibração. E a gente não entendeu. Aí vai para as clínicas psiquiátricas, toma choque, né? Fica internados, toma remédios para a mente, danifica a parte cerebral,
Aí realmente complicou uma encarnação. Vamos lá, senão a Alice vai me bater aqui. Como se trata? Vou nem entrar nisso aqui. No cérebro nós temos várias substâncias produzidas. Né? As três que a gente conhece assim, são mais ministradas, não sei se ministra as outras ainda, né? A dopamina, a adrenalina, a serotonina, eles são produzidos pelo nosso cérebro. Nosso pensamento, nós produzimos eles, pelos instintos, lembra? Pelo nosso pequeno pensamento. Então, se alguém está controlando o que eu devo pensar, alguém está produzindo isso para mim. E quer produzir de uma forma que satisfaça ele, não eu. Tudo bem que ele não quer que eu desencarne, senão ele perde fluido vital, ou energia vital. Mas ele vai tentar fazer o máximo possível, porque é mais fácil ele me manter no vício, me manter sintonizado, do que ele me largar para desencarnar e procurar outra sintonia. Procurar sintonia não é fácil, é muito difícil. Então é mais fácil eu manter aquele comigo, né? Eu mando ele voltar ao trabalho, do que eu ir procurar outro. Então ele faz todo esse processo no cérebro, esses pensamentos vão começar a me trazer vários tipos de doenças. Eu não consigo entender. Ela é generalizada pelo corpo todo. Aí como é que se trata isso na verdade? Na casa espírita tem desobsessão. Porque conversa com o espírito, tenta convencê-lo a não fazer mais isso. Né? Oração. Padrão vibratório, aumentar. Não se altera vir na casa espírita uma vez, não. Padrão vibratório é todo dia eu contendo as minhas tendências. É eu estando modificando, contendo meus impulsos todo dia. É orai e vigiai. Jesus podia falar melhor que isso? Não podia. É todo dia, eu não posso ceder a nenhum pensamento ruim. Eu não posso, não devo. Eu sei o que acontece comigo. Então, é isso. Está na casa religiosa o tempo todo. É voltar a fazer evangelho em casa uma vez por semana? Não, todo dia. Né? Pensamentos ruins contra o vizinho? Não quero nem pensar no vizinho. Eu quero pensar em harmonia sempre. Difícil? Muito. Impossível? Não. Jesus falou assim, eu venci o mundo. Nós também podemos. Vocês podem fazer tudo o que eu faço e ainda mais. Vós sois deuses. Então, a gente vê, né, que nosso pensamento influencia pessoas e ambientes. Em outra oportunidade, então, no nosso espírito, a gente fala sobre como é que influencia a matéria, influencia outro tipo de matéria sem estar. Eu só falei aqui da parte de energia vital. Não estou falando da parte das energias moleculares que contém nas matérias aí. A impregnação. Nosso pensamento influencia pessoas e ambientes. Quando a gente assiste televisão, onde está o nosso pensamento? Eu vou num simples baile de carnaval, só para brincar. A revista Veja diz que, numa escala de 1 até 30, está em 12º a pessoa que vai lá para brincar. Primeiro é para ver parte sexual, vou beber tudo que eu não bebi o ano todo, e por aí vai. Então, os filmes mais alugados são filmes de pornográfico de terror. Com quem que eu estou sintonizando? Né? Quem são meus pensamentos? São coisas que a medicina está dizendo agora. Os efeitos das nossas doenças. É por isso que nós vamos entender pessoas se curando de câncer, de doenças incuráveis. Muda o pensamento. Muda a forma de pensar. Sintonize com espíritos. Quando eu dei o exemplo de espíritos viciados, eu posso dar espíritos, vamos falar assim, habituados ao bem. Chico Xavier com Emmanuel devia ser sintonia fantástica. Divaldo com Joana. Isso são sintonias fantásticas. Nós também temos nossos guias. Né? Olha o guia exemplo aí. Então a gente fez uma explanagem rápida, né, sobre a matéria e sobre o nosso corpo físico. Queremos ficar são? Começamos pelo pensamento. Queremos ter saúde? Começamos pelo pensamento. Tudo está no meu pensamento. Eu sou o que eu penso. E eu contamino todo o meu lar. Minha família, contamino pelo bem também, tá? Família, parentes, amigos. Né? É por isso que a pessoa faz assim, ó. A minha paz vos dou. Jesus não falou isso? A minha paz vos dou. Ele está emitindo o quê? Vibrações. Quem tiver sintonia, capta. Quando a mulher morrida tocou, ele falou assim, alguém tirou virtude de mim. Ele não ia falar assim, alguém entrou em sintonia pela frequência. Não ia falar isso naquela época, né? Alguém tirou virtude de mim. Quem me tocou? Todo mundo te tocou, mestre. Ela tocou diferente. Ele percebia o que saía, o que entrava.
as energias, ele não deixava a energia externa contaminá-lo. Nós não deixamos por não conhecer essa ciência aí tão bonita que a doutrina nos traz há 157 anos aí, né? Então, que a paz do Mestre possa nos contagiar, que nossos pensamentos possam estar sempre voltados para o bem, nessa luta de estar o dia a dia mudando nosso padrão vibratório, porque ele não se altera rápido, nem para cima nem para baixo. São conquistas de cada um. E nós estamos todos numa faixa vibratória muito parecida. Muito obrigado a todos. Que a paz de Jesus possa sempre nos envolver. Celular é por conta dos internautas que estão nos assistindo, que eles enviam as perguntas. Então, nós monitoramos por aqui. E eu acredito que não somente quem nos assiste, como quem aqui está, tem as perguntas a fazer. Então, é só levantar a mãozinha, o Júlio, a Carolina vão levar o microfone até vocês. Alô? Detalhe para nós. Betinho, irmão Betinho, nós queremos agradecer as reflexões. Primeiramente, te dando uma boa noite. Foi muito bom te encontrar aqui. Nós, na condição de espírito, nós somos uma fonte de energia, certo? E essa fonte de energia, ela gera campos elétricos e magnéticos, certo? Nós observamos que, sendo seres emotivos, as nossas emoções, elas podem variar esse campo elétrico-magnético de tal forma que interaja com os outros, e essa interação, ela é boa ou não boa? E a última pergunta, pensamentos e emoções, quem é primeiro? O pensamento ou a emoção? Agradeço a pergunta. Seu Lima foi uma pessoa que me introduziu no doutrina espírita há 20 e poucos anos atrás aí, lá para o Trio de Assis. É um prazer estar junto aí, né? A gente vê o seguinte, na verdade, quem gera o pensamento é a essência de tudo. O espírito é o ser pensante, é o ser inteligente no universo, como diz os espíritos. Então, parte do pensamento, o que eu sou, as minhas conquistas, todos os restantes, né? Então, vamos lá. Nosso campo vibratório, como o senhor falou, quando eu falei basicamente da nossa interação, sintonia do nosso pensamento, assim, em termos de espírito com espírito, de ser para ser. Mas quando alguém já adentrou num ambiente, quando chega nesse ambiente, você sente uma alegria tão grande e começa a chorar? Ou chegou num ambiente, dá um lugar, é uma coisa tão ruim, uma coisa ruim, né, que a gente fala, é uma coisa ruim, é um negócio que eu não sei, é uma dor difusa. São as energias do ambiente, que nós contaminamos aonde quer que nós estejamos. A gente sente um médium mais sensitivo, ou aquele que se permite sentir, que dilata outros sentidos através do seu perispírito, que dilatando você consegue perceber melhor, você percebe um ambiente de paz e um ambiente que não tem paz. Então, assim, nosso pensamento, ele está em tudo, impregnado em todos os momentos. Inclusive, a palestra da AFE da semana que vem vai ser sobre o magnetismo e magnetismo dos encarnados e não desencarnados. É um tema muito legal também de estudar. Então, a gente fala o seguinte, as nossas emoções, né, a emoção o que é, na verdade? É eu estar feliz, estou triste, estou alegre. Os hormônios afetam diretamente nisso, nosso corpo físico, não afetam? O gosto de fazer as coisas está ligado diretamente a um daqueles que eu coloquei lá. Depois eu não poder melhorar aí, né? Então, quando eu sinto falta desses hormônios, eles alteram meu humor, altera meu prazer de vida, altera minha vontade no fazer. Então, quando eles estão desbalanceados, eu começo a modificar meu humor. E aí vai, por consequente, o espírito começa a sentir essas sensações físicas, através da energia vital, que vai passar pelo corpo físico, né? Vai passar pelo perispírito, vai se chegar no espírito. Ele começa a sentir. E seus pensamentos começam a se modificar. Então, é tipo um ciclo.
Quanto mais eu sinto, mais eu vou percebendo e vou mudando. Então eu tenho que pegar uma hora e falar assim, basta. Eu não quero mais isso na minha vida. Daqui em diante eu vou ser diferente. E busco ajuda, porque dificilmente a pessoa sob influência ela sai sozinha. Eu busco ajuda, seja numa casa religiosa, seja no psicólogo, no psiquiatra que entenda esse processo. Ele vai te ajudar a pensar. É isso que o psiquiatra faz, o psicólogo faz. Te ajuda a pensar, mudar os seus paradigmas. Mas nem sempre aqueles que estão acoplados por sintonia vibratória querem. Então é uma luta muito intensa. Não é só largar o vício. Não é só largar aquela vontade. Tem que ter toda uma sistemática alopática, toda uma sistemática espiritual, né, vibracional, para que isso possa, assim, ter um efeito. E não é de um dia para o outro. Essa sintonia, às vezes, duram anos e anos. Isso que eu falei aqui não é uma obsessão, chamada de obsessão, tá? Não é uma obsessão kármica. Aquela pessoa que vem de encarnações e reencarnações. Não, essa aí chega e fica esperando uma brecha vibracional para que ela se adentre e faça diferença, vingança, vamos dizer assim. Essa é uma sintonia normal, que a gente pega no dia a dia, tá? Os transtornos vibracionais da vida. Não sei se eu respondi muito assim, né? Tem uma pergunta aqui, ó, não sei se leio aqui. Olha. Leio. Olha aí que está meio sem óculos. Negócio ali. Então, nós recebemos aqui uma pergunta. Como perceber em nós os efeitos de um desequilíbrio causado pela vibração de um terceiro, encarnado ou desencarnado? Ele se percebe no começo. Porque depois que entra em sintonia, lembra que a gente não sabe quem é quem? No começo eu sei como eu sou. Se eu começar a responder aqui a disse equivocadamente, esse não sou eu. Eu não faço isso, eu não ajo assim. Eu não sou eu me conheço. Eu me pego em oração, eu aumento minha sintonia, volto para o meu padrão vibratório e eu percebi que aquele momento ali eu fui afetado. Em algum momento eu baixei a guarda, eu deixei de me vigiar. Então eu entro em oração. Esse é o remédio. Porque depois que eu já estou, só com ajuda, gente. Né? Às vezes, algum espírito fala, você está com um irmãozinho aí do lado, né? E quem não está? O meu guia é o irmãozinho, né? Para o bem. Mas aquele que está do lado, vão lembrar que ele não é mau. Ele não é mau, às vezes. Ele quer só saciar uma necessidade física dele. Né? E a forma que ele achou foi essa. Ele não te conhece. Ele não tem afinidade com você, entre aspas. Ele só quer saciar. Então, tem que ter amor recíproco. Eu lembro uma vez, eu estava conversando com a médium incorporada, estava sofrendo um processo de obsessão. Eu conversei com o espírito e falei assim, meu irmãozinho, meu amigo, daria para você desvincular do médium? Desvincular do médium? Se afastar, né? Não ficar em sintonia? Não falei assim de sintonia, mas deve se desvincular, deixar que ela possa refazer seus pensamentos, pensar por vontade própria? Eu até posso. Eu lembro disso até hoje, com respeito a você. Te conheço, te acompanhei algum tempo, eu até posso, mas te garanto, vai vir outro. Talvez pior do que eu, que seja mal, que eu não sou mal. Pior do que eu, mas eu vou sair. Então tá bom, eu agradeço, né? Você vai para sua boa vontade, porque eu sei que para ele é difícil. Ele vai deixar de ter sensação física, que não era mal. Né? Vai ter que procurar outra sintonia para satisfazer a sua necessidade. Aí, mas a médium teria que mudar o seu pensamento. Porque o que ele falou é verdade, ele não estava mentindo. Vai chegar outro que talvez não seja tão fácil ir embora. Né? Por isso, Roberto, aqui nos tratamentos, né, da terapias, na psicologia, é preciso muitas das vezes fazer com que a pessoa lembre de momentos em que ela era feliz com ela mesma. É preciso remexer na memória do paciente para que ele possa encontrar ele num outro momento e que ele se reconheça. E aí, num tratamento terapêutico, você diz, mas você era assim? Era disso que você gostava? E comece a trazer a pessoa até aquele momento em que ela já não está pensando mais como ela. E isso era uma técnica que não é espírita, mas que a espiritualidade, aos poucos, foi nos mostrando que somos memórias. Então, se você perde a sua sintonia com você mesmo e sintoniza-se com outro tipo de pensamento, você tem que refazer seu caminho, até encontrar com você mesmo.
Negrão, você falou que quando a gente muda, volta o padrão vibratório, né? Para essa sintonia sair. Uhum. Mas eu posso alterar o padrão vibratório do meu irmão desencarnado ou não? Ou só eu que volto para o meu padrão, ele sai e vai continuar Mari, na verdade, cada um é responsável pelos seus pensamentos e atitudes. Cada um tem as suas conquistas. Nós não podemos, infelizmente, conquistar pelos outros. Jesus falou para a gente assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então a gente pode ajudar o nosso irmão às vezes, é isso que nós fazemos em reuniões mediúnicas às vezes. O espírito se acopla ao médium, em vez de ser influenciar, ele é influenciado pelo pensamento do médium, recebe uma carga de vitalidade, né, para refazer suas necessidades, mas o pensamento dele é modificado, porque o médium leva ele a pensar diferente, relembrar da forma que era feliz, relembrar de uma forma que ele tinha família, relembrar de conquistas, porque ele não está naquele processo, né, que ele se encontra ali. Só que ele não vai mudar o seu padrão, que não se muda de uma hora para outra. Padrão vibratório é uma conquista de tempo. Tem que ser uma conquista diária. Mas aos pouquinhos a gente começa. Boa noite, irmão. Boa noite. Eu acho esse assunto fantástico. E acho que todos nós, estudantes da doutrina espírita cristã, deveríamos muito avaliar o que é uma vibração, né? Então, dentro disso, às vezes a gente coloca o obsessor como outro, né? A gente está sempre falando muito de desencarnado, né? E essa coisa da obsessão, ela vai de encarnado para encarnado, de acordo até com a sua vibração fluídica mesmo, né? Com a faixa vibracional. Então, eu acho que essa parte do orai e vigiar e orai, ela é maravilhosa. E quando você sugere que todos os espíritas, quem são espíritas verdadeiros, vamos colocar assim, faz sempre o culto do evangelho no lar e busca trazer essa luz para dentro do seu lar, fica essa coisa da vibração, que para mim é fantástica, que tem dia que você faz um evangelho com uma vibração maravilhosa, que você sai dali, parece até que cresceu. E tem outros dias que você faz mecânico, que você lê e aquilo não te entra de jeito nenhum, porque você está com a vibração totalmente desconectada, vamos colocar assim, e você não sente nenhuma vibração. Então, não basta só ter vontade. A vontade a pessoa tem, a gente tem o tempo todo, mas tem que ter movimentação. Movimentação de trabalho, de movimentar braços, pernas. Então, a oração ela é maravilhosa para ajudar os irmãos que nos acompanham. Eu não chamo de obsessor os irmãos que, na maioria das vezes, eu percebo, eles juntam a mim, me ajudando naquilo que eu tenho de baixo ou alto, dependendo da minha vibração. São os meus irmãos de caminhada que me ajudam a me superar, não a superá-los, a me superar. E aí, voltando a essa coisa da vibração de encarnado para encarnado também, a gente deveria muito, na hora que for fazer uma vibração, uma oração no dia a dia, fazer ela sentida, mudando a nossa faixa vibracional, né? Porque você falou da televisão, eu acho fantástico isso, né? Que tipo de programa a gente leva para dentro do nosso lar, quem tem filho adolescente? Né? O que você está levando? Que alimento? Porque eu acredito que a vibração, para mim, é um alimento espiritual, né? Através daquilo que eu busco, de bom ou de mal. Se eu estiver errado, eu quero que você me ajude nisso. Que isso é uma coisa minha. Porque eu participo de palestras da AME. Não sou da AME Petrópolis, mas a minha casa, o GCE, tem a AME Petrópolis, então tem palestras maravilhosas lá. E eu estou sempre participando e por incrível que pareça, a última foi falando sobre vibração também, e eu assisti online e achei fantástico. Acho esse tema maravilhoso e acho que a gente deveria aprofundar muito quem se coloca como estudante da doutrina espírita cristã, né? Só isso. Muito bom, né? Esse tema é contagiante mesmo, que é uma novidade que já existe desde que o mundo é mundo. E agora que nós estamos tomando consciência do que nós somos realmente, né? Que o corpo físico não depende, nossa cura, na verdade, não depende do remédio alopático, não depende do outro, depende de nós mesmos. A doença ela não é para ser curada.
ela já é a cura. Ela já é o mecanismo que Deus colocou para que a gente possa consertar os nossos pensamentos. Como é que Kardec, os espíritos, define espírita para a gente? Lembra? Como é que define espírita? Lembra? Aqui. Pelo esforço Isso. A gente tem que mudar as nossas más inclinações. Isso não é mudar o padrão vibratório? Não é eu estar elevando o meu padrão a outro nível, a outro patamar? Dando energia a essa vibração? Lembra que a energia pula a órbita? Sabe o início da palestra? Mandou uma pergunta. É isso que dá até medo. Eles falam para a gente assim, é necessário um pequeno esforço. Um pequeno. Então, O microfone, senão não sai nos internautas. Isso, a gente está gravando. Se vocês falarem sem microfone, as pessoas não sai na TV. Vão estar assistindo. Só um minutinho que a gente vai ter uma pergunta aqui, eu já te passo o microfone. Nós temos uma pergunta que chegou, né, pelo Face. Ficamos à mercê das vibrações alheias sem a intervenção de Deus? Jamais. Lembra não cai uma folha sem que Deus não saiba? Nós somos espíritos em aprendizado. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. No universo existe uma lei chamada ação e reação. Tudo que acontece com a gente, somos nós que buscamos. E não há peso no ombro que ninguém aguente. Ou seja, nós temos um espírito de ordem elevada que nos acompanha, nos observando e não deixando acontecer nada com a gente que a gente não aguenta suportar. Então, tudo aquilo que a gente tem é porque nós buscamos. E Deus está observando através desses espíritos mais elevados. Então, se a gente tiver uma sintonia aí, desintonizada, falar assim, uma sintonia energética diferenciada, é porque nós estamos buscando. E não vamos nos enganar. Muitas das vezes, o Espírito fala assim, mas ele gosta, ele é meu parceiro. Inclusive, eu salvei ele 1 ou 2 vezes. Né? Eu estava falando da questão do autoconhecimento, que eu acho isso assim muito importante. Porque quando você se conhece verdadeiramente e te vem uma influência diferenciada, você consegue reconhecer que aquilo não é seu. E, consequentemente, você vai, de alguma forma, procurar alguma forma de se livrar daquela coisa que não faz parte de você. Então, se autoconhecer é um fator muito importante para que você não seja vencido por essa influência das vibrações, pelas obsessões, enfim, por uma série de situações que podem nos confundir nessa nossa trajetória de encontro com a paz interior. Tá certo? O grande filósofo já nos disse, né? Conhecer-te a ti mesmo. Né? Só que ele falou isso há muito tempo. Vamos nos conhecer, saber o que eu gosto, o que eu não gosto, quem sou eu. Para que assim eu não deixo ninguém entrar na minha sintonia. Só aquele que eu quiser ter aquela energia. Aí é comigo. Né? Então, meus amigos, nós já não temos mais tempo para novas perguntas. Nós estamos aí a 5 minutinhos, né, do nosso encerramento. E espero que vocês tenham gostado. Gostariam que vocês divulgassem esse trabalho. Ele é importantíssimo, porque é um momento muito esclarecedor da nossa querida doutrina espírita. E o que os espíritos sempre nos incentivam? Ao esclarecimento, ao conhecimento, para que possamos lidar melhor com todas as dificuldades que vamos encontrar na nossa vida de encarnados e assim evoluir. Entendendo o pensamento, sintonia, ação, reação, para cada um de nós entrarmos em harmonia e também ajudarmos aqueles ou desencarnados ou encarnados a encontrarem também a sua. Né? Então, fica o convite a todos vocês para o próximo domingo. Repete só para mim o tema da AF. Magnetismo, encarnado e desencarnado. Isso. Então, mais um domingo de aprendizado. Ainda estamos vendo, talvez seja. Porque o palestrante está com uma dificuldade, então talvez, né, Roberto dê continuidade
ao assunto, exatamente. Então, deixa na agenda assim. Primeiro domingo de cada mês é o encontro da AME. Sempre nesse horário, aqui na casa de Leon Denis. E sempre traremos um tema bastante interessante. Agora, no mês de julho, nós teremos conosco o Dr. Fernando Santana, que é um cardiologista, bastante estudioso também da doutrina, e ele vai estar conversando conosco. Só estou abrindo aqui para confirmar o tema. E as reuniões da AF, elas têm... De 3 em 3 meses, só que elas acontecem já no segundo domingo. Então, todo mês nós temos o estudo da AME. Isso, não, ele não... ele não deixou aqui o tema, não. O outro é em setembro. Mas no mês de julho nós teremos o Dr. Fernando Santana. Quem quiser conhecer o trabalho do Dr. Fernando Santana, dentro da AME Lagos, os vídeos, os estudos que ele já realizou estão lá na TV Regeneração. Isso. Tem um muito interessante que eu particularmente